Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ele não disse isso e hoje a gente vai falar do Teixeirão, estádio lá de São José do Rio Preto, casa do América de São Paulo, o América lá de Rio Preto. Muita gente aí já pediu sobre esse estádio, muito porque a situação que ele se encontra não é das melhores, o estádio que já foi a segunda casa de praticamente todos os times grandes paulistas, os times grandes de São Paulo, e hoje o estádio tá, mas calma aí, que eu vou contar isso durante o vídeo. Antes de mais nada, eu já peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação e deixar muito, mas muito like nesse vídeo para ajudar na divulgação e a gente poder chegar aí a 80 mil inscritos em breve, beleza? Vocês me ajudam com isso? Vamos chegar aos 80 mil inscritos? Vamos embora falar do Teixeirão. O estádio Benedito Teixeira, popularmente conhecido por Teixeirão, pertence ao América da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. O nome é uma homenagem a Benedito Teixeira, o Birigui, conhecido como um dos grandes homens da história do América de Rio Preto. Nascido em 24 de julho de 1919 e falecido em 10 de janeiro de 2001, aos 82 anos, defendeu e dirigiu o clube, além de ter sido seu presidente durante 23 anos, de 72 a 95. Benedito também foi jogador, técnico, diretor de futebol e vice-presidente do América. O estádio foi palco do último jogo do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro de 2004, jogo que deu o título do campeonato ao Santos. E não só do último jogo, como o Santos mandou alguns jogos daquela campanha vencedora naquele estádio. Já recebeu o clássico entre São Paulo e Corinthians e também já recebeu partidas do Palmeiras, enfim. Frequentemente era utilizado pelos grandes de São Paulo por ser uma praça gigante. O novo estádio do América nasceu de uma visita do presidente na época, Benedito Teixeira, ao gabinete do então prefeito municipal, o médico Wilson Romano Calil. Birigui, que era o presidente do clube, tentava conseguir dinheiro para fazer uma arquibancada no estádio Mário Alves Mendonça, e surpreendendo a todos, o prefeito disse: "O América é a maior propaganda da nossa cidade, e nós precisamos construir um novo estádio." A prefeitura então cedeu o terreno e Birigui teve que se virar para iniciar as obras. Vendeu jogadores importantes do elenco e empregou todo o dinheiro das negociações no estádio. No início, a idealização deste sonho era considerada utopia, pois a cidade tinha na época 75 mil habitantes. Hoje são mais de 430 mil riopretenses. Após 17 anos, sem ajuda pública e somente com doações e recursos levantados pelo próprio América, o estádio foi concluído com capacidade para 55 mil torcedores. O Teixeirão teve sua inauguração no dia 10 de fevereiro de 1996, com o jogo América contra o São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista de 96. Parece surreal um clube que não tem tanta tradição, que é de uma cidade que não tem também assim time grande no futebol, vamos dizer assim, pelo menos não até agora, conseguir construir um estádio para 55 mil pessoas sem a ajuda do poder público e nem do setor privado praticamente, somente com doações e arrecadações do próprio clube. Incrível. Para esse jogo, América e São Paulo, válido pelo Campeonato Paulista, foram 17.585 pagantes que assistiram à partida apitada pelo uruguaio Júlio Matos. O São Paulo venceu pelo placar de 3-2. O atacante são paulino Valdir fez o primeiro gol no estádio aos 42 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o meio-campista Adriano empatou para o América aos 11 minutos. Sandoval colocou o tricolor na frente aos 28 minutos e o atacante James empatou novamente aos 34. Faltando 1 minuto, Sandoval marcou outra vez e deu a vitória ao time da capital paulista. O Teixeirão já recebeu muitos clássicos, jogos da Supercopa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Torneio Rio-São Paulo e foi palco de uma partida amistosa da seleção brasileira contra a Gana, vencida pelo Brasil por 8-2. Atualmente, o Teixeirão é o segundo maior estádio do interior paulista, o terceiro maior estádio do estado de São Paulo e o sexto maior estádio particular do Brasil. Em pesquisas realizadas pela revista Placar em 2002 e 2003, o estádio Benedito Teixeira foi considerado o sexto melhor estádio com infraestrutura do Brasil, de um total de 48 campos vistoriados. Ou seja, de 48 campos, ele foi considerado o sexto melhor em infraestrutura, isso em 2003, 2002, 2003. Isso explica muito o Santos ter usado ali, por aquela época, numa campanha de título brasileiro, o estádio como segunda casa.
O campo de 110 por 75 metros chegou a possuir gramado com drenagem moderna, 6 vestiários com áreas de 1.200 metros quadrados, completa infraestrutura, sendo 32 cabines de rádio, 6 cabines de televisão, 218 camarotes, cada um com 6 lugares, fosso de 4 metros de profundidade por 3 metros de largura e um amplo estacionamento. Tudo isso numa área total de 96 mil metros quadrados. Em 2018, o Teixeirão, ex-segunda casa dos Grandes de São Paulo, foi vista completamente abandonada. O gramado, que um dia foi considerado referência e onde já pisaram jogadores como Rivaldo e Edmundo, já não existia e o que se via no local era mato. Os banheiros, pichados e com mau cheiro. As bilheterias se tornaram abrigo de pombos. As entradas para as arquibancadas viraram moradias para usuários de drogas. Os dirigentes do clube relataram que o gasto para manter o estádio é enorme e que procuravam economizar e gastar o mínimo possível dentro das possibilidades. Esse é o mal de um estádio tão grande que não atende às necessidades do clube, que vão muito além das necessidades do clube. O América, ele conseguiu construir esse estádio com o próprio suor, com a ajuda da torcida, enfim, com uma história bonita, ajuda do município, da cidade, para elevar o patamar da cidade, conseguiu. Mas, com o passar dos anos, se esse clube não atende às expectativas e ultrapassa o tamanho do estádio, fica muito difícil de manter e é basicamente isso que acontece, porque é caro manter um estádio. E para um clube que não tem tantas receitas e não disputa tantos campeonatos que pagam tanto dinheiro, fica muito complicado investir no time, investir na coordenação técnica, investir na gestão e ainda investir no estádio, que muitas vezes é um gasto maior do que todos os outros gastos, visto que é um estádio para 55 mil pessoas. O público de quase 40 mil pessoas nos grandes jogos passou a ser apenas uma lembrança do que um dia foi a segunda casa dos Grandes de São Paulo. Apesar do estado crítico, o estádio foi aprovado em todos os laudos exigidos pela Federação Paulista de Futebol. Nos últimos anos, recebeu menos de um jogo oficial por mês do time profissional do América. E nos últimos anos, o estádio Benedito Teixeira recebeu apenas 36 jogos com média de público de 211 pagantes. 211 pagantes. Com mais de 130 ações trabalhistas, o América de São Paulo devia cerca de 8 milhões de reais à Justiça. Sem garantias de pagar os processos, a Justiça do Trabalho penhorou o estádio em 2013 e determinou um leilão para saldar as dívidas trabalhistas com ex-funcionários e jogadores. Houve 2 tentativas de leilão, em 2015 e 2016, mas em nenhuma delas houve interessados. O lance inicial para arrematar o estádio, avaliado em 35 milhões de reais, era de 21 milhões de reais, valor que corresponde a 60% do valor do terreno de 43 mil metros quadrados. Em entrevista, o presidente Luiz Donizete Prieto, o italiano, não se mostrou preocupado com a decisão da justiça e deixou bem claro que o clube não deixaria o estádio ser arrematado. Além disso, ressaltou que o campo do América de Rio Preto vale quase 200 milhões de reais e não os 35 milhões de reais que a justiça determinou. A terceira tentativa de oferta foi em 2019 e novamente não teve interessados. Existe atualmente a possibilidade de um novo leilão ou tentativa de venda direta. Em 2020, faltando pouco para o início do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o América de São Paulo recebeu a má notícia de que o estádio Benedito Teixeira seria interditado, tornando impossibilitado de receber jogos. Gramado ruim, falta de água e péssimas instalações elétricas foram apontadas pela Federação Paulista de Futebol como justificativa. Em outubro de 2020, no entanto, o Teixeirão ficou apto para a realização de eventos esportivos profissionais e amadores. De acordo com o documento, o estádio passou por adequações e atendeu os requisitos exigidos para o retorno de partidas. Ou seja, água, os vestiários em ordem e o mínimo sequer de infraestrutura para que pudesse ter jogo. Eu acredito que se tivesse liberação de torcedores, o estádio não estaria liberado para o público, porque não se sabe a real condição das estruturas, já que o estádio passou por um tempo abandonado, foi denegrido, então assim, é difícil pensar que se pudesse ter a presença do público, ele seria liberado. Eu acredito que não, apesar de que 211 pagantes, a média de público em 36 jogos no ano inteiro, é bizarro. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse lendário estádio de São Paulo, que foi casa de vários clubes da capital e que hoje
passa aí por maus bocados, apesar de estar liberado para receber alguns jogos aqui e outro lá, não é o tratamento que o estádio merecia e, segundo aí as notícias que a gente vê circulando, está em uma situação deplorável. Está em uma situação deplorável e está sim abandonado mesmo que recebendo jogos, ele deveria ser melhor cuidado. É o terceiro maior estádio do estado de São Paulo, é o sexto maior estádio particular do Brasil, então ele merece um carinho especial. Eu quero saber a sua opinião, não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.